Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 43 minutos e vamos agora falar um pouquinho sobre o agro. É isso mesmo, lembra também, né, de inúmeras tensões por conta do agro, das eleições 2022. Quem falou um pouquinho sobre isso também foi a deputada federal Rosa Neide. Já trouxemos ela aqui para falar um pouquinho sobre os jogos de azar durante uma participação no Jornal do Meio-Dia e ela também respondeu a isso. Afinal de contas, o PT quer ou não o apoio do agro? Vamos ouvir. O presidente Lula disse a todos nós: eu sou candidato de um movimento por um projeto de reconstrução do país. Esse movimento precisa de todos os democratas e de todas que sentem à mesa e discutam o país. Agora, o PT pode dizer: eu abro mão do agro enquanto partido, mas enquanto movimento de reestruturação do país, esse movimento precisa de todos. E eu, como o presidente Lula orientou, estou conversando com todos enquanto parlamentar. O deputado Lúdio é um grande parceiro e nós estamos num momento que é livre. Todo mundo pode especular, conversar, dar declaração. Mas na hora que fechar, já é a orientação da nossa presidenta Gleisi, na hora que fechar, quem estiver junto, estará junto e será bem-vindo. Olha, e aí, Daniel, vou começar por você aí. Entendi que a deputada colocou duas situações, né? De um lado, olha, o PT talvez não precise, talvez não quer, não vai realmente trazer para si, mas tem um outro lado também de ser para todos, essa nova proposta. De que forma a gente pode entender isso? Ela está se referindo à declaração do deputado Lúdio, que realmente foi infeliz, né? Até para quem é petista, com certeza não concordou com o que ele disse. O PT que encolheu bastante em Mato Grosso, já não era muito forte nos últimos anos, mas aí, inclusive, esse ano, ele está praticamente alijado, fora do processo eleitoral, né? Não vai lançar candidato próprio. E o Lúdio deu essa declaração dizendo que não precisa do agronegócio, né? O partido não precisa disso para poder crescer, para poder ganhar espaço aqui em Mato Grosso. Não é verdade, o próprio Lula, a estratégia dele para entrar em Mato Grosso é conversar com os líderes do agro, né? Ele já fez isso, tem feito isso, inclusive, né? Já sentou com o Nerigelli, já sentou com o próprio Blairo Maggi, né? Que causou até uma revolta por parte dos líderes do agro aqui. Então não é inteligente que o partido vire as costas para a locomotiva do Estado, para o que sustenta a economia de Mato Grosso é o agronegócio, né? Então, o próprio Lula já está costurando a partir daí com os líderes do agro, tentando cooptar alguns deles para poder conseguir algum palanque aqui em Mato Grosso. Então, a própria Rosa Neide tentou ali contemporizar, né? Não entrar em polêmica com o colega Lúdio Cabral, mas ela deu para entender que ela não concorda com o posicionamento dele. Ela é deputada federal, ela sabe qual é o valor que o agronegócio tem para qualquer tipo de candidatura aqui em Mato Grosso. Então, se o PT pretende conseguir um palanque maior para o Lula aqui, não pode desprezar e muito menos virar as costas para o agronegócio. Professor, olha só, há quem diga que negar ajuda de criança é louco, ou seja, a gente não pode negar aí a ajuda de ninguém e realmente teceu aí esse grande conflito entre o agro e as eleições 2022 por conta do Partido dos Trabalhadores. E há quem diga também que não consegue entender o porquê que o agro se levantou contra o PT, no caso a esquerda, porque durante o período em que o PT estava no governo, o agro foi amplamente beneficiado, cresceu e muito. Então existe a compreensão, como assim? Você vai agora virar as costas completamente para um governo que ajudou a formar também o agronegócio? Não seria uma certa ingratidão, injustiça? E vou dizer aqui, não é 100% do agro que é partidário ao governo atual, né? Nada é unânime nesse mundo, não seria diferente, principalmente na política brasileira, professor. Eu acredito que o Lúdio não tenha respondido com a cabeça, né? Com o cérebro, né? Eu acho que ele respondeu com o estômago, né? Foi um ato de impulso dele, né? Ele que já vem se colocando sempre contra o agronegócio, o discurso dele, a narrativa dele é sempre com relação ao agronegócio, falando de barões do agronegócio, né? Sempre depreciando o agronegócio. E não pode ser assim, né? O objeto da política são as relações. Quando ele se posiciona dessa forma, ele dá um tiro no pé, absolutamente no pé. Para se fazer boa política, é preciso que se tenha traquejo político, né? Pelo menos a Rosa Neide, ela pelo menos se posicionou de forma tranquila, dizendo o seguinte: olha, nós temos um movimento
Quem quiser aderir a esse movimento, essa proposta ideológica de mudança na cabeça dela, né, que venha, né, que possa somar. E por que não receber também o agronegócio? Esse é um pensamento que, de certa forma, vai convergir para uma construção política, né? E é assim que se faz política. Ninguém ganha sozinho. Vou dar um exemplo para você prático, né, de um que aparece na época da eleição e depois some. Aí aparece de novo e depois some e está sempre sozinho e nunca se elege, que é o procurador Mauro. Ele nunca se elege porque ele não consegue ter governabilidade, ele não consegue ter traquejo político, ele acha que é ele, não tem mais ninguém, não consegue somar com outros partidos, entendeu? Acha que todo mundo é ruim, só ele que é bom, entendeu? Só o partido dele que funciona. Em política isso não funciona. O objeto da política são as relações, é preciso ter relacionamento, ter boas relações, né? Sem perder os seus valores, sem perder os seus princípios, para que realmente você possa chegar a algum lugar. Senão você nada e morre na praia, né? E morre na praia. Eu acho particularmente que se existe uma proposta por parte do PT, né, de reconstrução do país, como eles dizem, né, de retomada da esquerda, né, que essa proposta seja colocada em prática, né, que realmente compartilhe isso com o maior número de pessoas, e aqueles que acharem que essa proposta é a melhor proposta, que votem no Lula, possível candidato para presidente da República este ano de 2022, que eu particularmente acho que não será candidato. É uma leitura que eu tenho, né, eu acho que é apenas um balão de ensaio, pelo menos por enquanto. Né? Eu acho que existem outros candidatos que realmente são candidatos, o Ciro é candidato, né? O Moro é candidato, né? Mas o Lula em si, necessariamente, eu não acredito muito nessa candidatura dele, até que vamos deixar a coisa andar, né? Mas enfim, eu acho que nessa matéria o Lúdio, ele acabou cometendo excesso na sua fala, né? E a Rosaneide tentou corrigir o excesso cometido pelo Lúdio. Qual seria a estratégia de Lula, então, professor? O senhor não acredita que ele seria candidato? Eu acho que o Lula ele faz muito barulho para pouca efetividade. Essa é a leitura que eu tenho, né? E eu vejo, por exemplo, o que eu sinto, pelo menos no Brasil, é o seguinte, né? O percentual de rejeição, né? Sem falar em pesquisas, né? Um sujeito que sai à rua e não consegue ser recebido em lugar nenhum, ou é muito mal recebido em boa parte do Brasil, não dá para você aceitar que o sujeito seja primeiro lugar em pesquisa eleitoral. Você está nem dizendo, é difícil você aceitar isso, né? Eu prefiro o resultado das urnas, efetivamente, o que for para acontecer. Se a população achar que é o Lula, deve ser o novo presidente, que seja, né? O Bolsonaro, novamente, que seja, o Moro, qualquer um deles, né? Agora, o que eu sou contra são esses balões de ensaio, tá? Completamente, na maioria das vezes, intencionais, no sentido de manipular o pensamento das pessoas num país que boa parte da população não tem formação política. Isso é muito ruim. Você está entendendo? Tá certo. Bom, Daniel, o professor polemizou aqui. Tudo balela. O Lula não vai concorrer às eleições de 2022. O professor também disse, olha, pesquisa, algo complicado de se acreditar. Só vou lembrar aqui que praticamente as pesquisas elas foram encomendadas, professor, por mecanismos internacionais do sistema financeiro, porque eles têm interesse em saber como deve ser o processo eleitoral por aqui, o resultado principalmente. E aí, na tua avaliação, é exatamente essa ou não? Você não acredita que realmente seja apenas retórica, Daniel? Primeiro, falando sobre pesquisas, não só sobre esses principais institutos que têm feito essas pesquisas nacionais, mas os partidos se valem disso, de pesquisas internas, né? Com outros institutos também, para poder orientar os próximos passos, né? Com certeza, por exemplo, o Dória tá de olho nas pesquisas internas que o PSDB encomenda para saber o que ele vai tomar, qual vai ser a atitude dele. Ele que já está, por exemplo, montando o comitê lá em São Paulo, apesar de não saber direito qual vai ser o destino dele, que está com menos de 2% segundo as últimas pesquisas. E já eu acredito, professor, que a esquerda não tem um plano B, não tem um segundo nome, né? Vai ser o Lula e não tem um plano B. Já foi o Fernando Haddad na última eleição, conseguiu até ir para o segundo turno, teve uma votação expressiva, muito por conta das pessoas que votam no Lula e acabaram migrando o voto para o Fernando Haddad. Eu acho que o PT só tem o nome do Lula realmente e tem se pautado, se fiado aí nessas pesquisas que estão saindo, para acreditar numa vitória do ex-presidente Lula nas eleições. Mas, como você disse, o que vai valer depois vai ser o voto na urna. Na urna. Eu acho que não tem o nome. A esquerda tentou se organizar para lançar novos nomes, né? O Guilherme Boulos, por exemplo, a Manuela Dávila, mas realmente seriam só apostas
que não dariam muito certo, eles não têm muita densidade eleitoral também, vai ficar aí mesmo em cima, na minha opinião, né, o projeto do PT da esquerda em cima do presidente Lula. Eu tenho uma certa resistência, até porque eu conheço um pouquinho de pesquisa, né? E sei, todo mundo sabe, né, que os números podem ser manipulados. Isso é fato, podem ser manipulados. Existem institutos de pesquisa que são sérios no Brasil, que realmente são sérios, comprometidos com a verdade. Mas, infelizmente, se você observar pelo menos nos últimos 3, 4 anos, os erros que foram cometidos por institutos de pesquisas famosos em nosso país é algo absurdo, é uma aberração, fora completamente do quadrado, fora absurdamente, erraram assim de forma absurda, né? Então, eu tenho uma certa resistência nesse sentido. Então, eu apostei e continuo apostando nas urnas, e acho até o seguinte, que se o Lula for realmente candidato, eu não acredito, mas se ele for candidato mesmo a presidente da República, eu acho ótimo. Acho ótimo que o Lula seja candidato também, para atender exatamente essa parte da população que, segundo as pesquisas, né, 45%, 47% da população vai votar no Lula, para que realmente mostre nas urnas que os institutos de pesquisas tinham razão, né? Ou, de certa forma, acabam de enterrar esse instituto de pesquisa com relação aos números que eles divulgam, né? E eu acho que o processo ele é democrático, qualquer um pode ser candidato, desde que realmente atenda às exigências da Justiça Eleitoral. Ótimo questionamento, professor. Olha só, já disse aqui alguma vez, né? Mas, por exemplo, o meu voto, ele não tem influência em relação ao resultado das pesquisas. Eu olho muito bem a proposta do candidato e o candidato. Mas, de outro lado, existe um cenário também. Por exemplo, na sua avaliação, o Ciro e o Sérgio Moro, que representariam aí terceira via, eles emplacaram? Olha, Ciro, Sérgio Moro, Lula, são todas opções de terceira via? Não, só Sérgio Moro, não, só vou para o Ciro e Sérgio Moro agora. Eles emplacaram? Eu não sei, não sei se conseguem decolar a altura de realmente vencer a eleição. E qual o indicativo que nós temos disso? Não são as pesquisas? Eu não norteio a minha posição com relação a isso. A minha posição política é em função do que o pré-candidato está fazendo, desvelando nas suas ações. Qual é o comprometimento realmente que ele tem com alguns pontos polêmicos, políticos da sociedade, né? O que ele pensa, por exemplo, sobre determinados pontos importantes, né? Pesquisa nunca norteou a minha cabeça. Então, a mim também não, mas assim, eu considero que as pesquisas, elas são importantes para nortear, como o Daniel disse, todo o processo eleitoral, né? E nesse momento aqui eu não vou afirmar, olha, todas as pesquisas, elas são compradas, todos os institutos foram corrompidos, eu não posso afirmar isso. Se existem casos pontuais, podem existir. Sabemos que no Brasil, aqui, quando se fala de corrupção, praticamente já se instalou em todos os poderes, em todos os pilares, viu, professor? Mas, de uma outra forma, eu sempre digo que a pesquisa, Daniel, para mim, é importante para mostrar para o gestor atual as fragilidades e aquilo que precisa ser consertado, né? Então, existem também aí ajustes que podem ser feitos e um alerta para quem está no poder e também para aquele que vai entrar. Olha, o que eu estou trazendo de plataforma não é interessante para o meu povo, para a minha cidade, para o meu estado. Então, existem esses indicativos importantes. O próprio Dória, por exemplo, ele em nenhum momento disse as pesquisas estão compradas. O poderoso Dória, governador de São Paulo, que ele não emplaca, ele não sobe. O próprio PSDB, professor, já colocou ele no paredão. Como assim? Você vai, de fato, participar do pleito? Você não está subindo nas pesquisas. Então, se as pesquisas servem de fundamentação até para os próprios partidos, eu não posso entender que todas pesquisas são de fato compradas. Eu vejo ali indicadores importantes. Por exemplo, olha só, Lula taxado como o Luladrão, o descondenado. Afinal de contas, sabemos de todos os escândalos gravíssimos, de todos os processos, não é porque ele foi descondenado que ele não cometeu crime algum. Não vejo dessa forma. E ainda existem processos correndo, que a gente coloque isso. E, de outro lado, professor, o que me chama a atenção, Daniel, é o fato de que as pesquisas, professor, mostram que Lula teria preferência onde? Na camada mais pobre. Naquela parte da população que está passando fome, que está desempregada e que lembra de governo anterior em que ela estava em melhor situação, essa parcela da sociedade. Então, por isso que eu consigo enxergar verdades também na pesquisa.
viu, professor? Eu acho que ela serve de norteador, de fato. E qual que é o norteador? Talvez a pessoa nem queira votar no Lula, mas é mandando um recado para o atual governo. Olha, precisa melhorar esse setor aqui, a gente está precisando de ajuda, algo precisa ser feito. Mas, enfim, eu também acho que se não tivesse, se a pesquisa valesse 100%, não precisaria nem de eleição, né? Sim. Mas é bom a gente refletir sobre isso. E quando alguém participar de uma pesquisa, ser verdadeiro, não blefar também, porque muitas vezes a pessoa pode blefar também, ou não. Existe um clichê também que o pessoal fala, pesquisa retrato do momento. Realmente, se for feito de forma técnica e cumprir todos as etapas corretas em relação a essa proximidade com as pessoas, dá para se ter uma noção. As gestões, né, públicas se fiam também bastante em algumas pesquisas para saber popularidade, para saber para que rumo a gestão vai seguir, né, o que as pessoas estão achando. Então, acho que se for feito de maneira correta e técnica, né, é um instrumento importante. Lógico que existem alguns institutos que, assim como outras áreas da sociedade, estão muito sujeitos, né, a essa influência do dinheiro e da corrupção, que acabam aparecendo aquelas aberrações. Não, fulano está em primeiro lugar, né? Você nunca ouviu falar do fulano. No Brasil, nós temos um eleitor que, infelizmente, boa parte dos eleitores são torcedores. Eles são torcedores, né? E não gostam de perder. Não. Eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, da última eleição que nós tivemos para o Senado, lá atrás, nós tivemos candidato ao Senado que era infinitamente melhor, eu tenho certeza que teria melhores condições, representaria o Estado muito bem junto em Brasília, o Estado de Mato Grosso, mas não teve a mínima chance. Primeiro que ele tinha 8 segundos para poder falar na televisão. E aí a população acaba focando em 2, em 3, quem está em primeiro e quem está em segundo. Aí vem a pesquisa política e reforça os outros 2. Ele fica só apagado porque ele não tem chance, Daniel. Ele não tem nem a mínima chance. Ele não tem primeiro poder econômico para brigar com os caras que são os tubarões. Tá? Mas ele tem uma boa formação. Ele conhece o Estado. Ele seria um grande senador, mas ele é apagado pelo sistema. O sistema apaga o cara. Entendendo? Por ele, como que ele vai fazer uma votação como essa? E aí, a população, como você tem um eleitor torcedor, ele vai optar por A ou B, e geralmente são os mesmos, as mesmas figuras. Teremos agora, eleição 2022. Quem são os candidatos, possíveis candidatos ao governo do Estado? Candidatos a deputado estadual, deputado federal. As pessoas não olham o novo, a oportunidade, não olham, sabe por quê? Porque não tem expressividade, não tem poderio econômico, não tem assistencialismo. Qual é a chance de você sair candidato a deputado estadual com alguém que está no segundo, terceiro mandato com uma verba indenizatória de R$65 mil, todo dia dando dinheiro para presidente de bairro, dando dinheiro para festa de rodeio, dando dinheiro para não sei do que, dinheiro público? Zero sua chance, Luciana. Zero sua chance. Quer dizer, o cara pode ser até um entusiasta com a política, um cara que conhece política, que tem boas propostas, que tem boa formação, mas não tem a mínima chance. Não tem dinheiro. Começa por aí, para poder fazer o trabalho dele. Enquanto você tem que sair no bairro pedindo voto, o cara tem avião disponível para o empresário, entendeu? Que está bancando a campanha dele e botando 2 milhões na campanha dele. Entendeu? Você vai competir com um cara desse? Nunca. Então o sistema não muda. E a população fica à mercê exatamente dessa história toda. E o fundo eleitoral está muito gordo, né? Tem muito dinheiro, acho que é o maior quase 6 volume, né? maior volume da história, e está privilegiando quem? Privilegiando quem? Os maiores partidos. Exatamente. Como é que você muda um negócio desse? Entendeu? Tá certo, ótimo. Gente, vamos para o intervalo então, porque são 7h02, o tempo está correndo aqui, ficamos com imagens do trânsito, então vamos diretamente agora para a Avenida Miguel Sutil, vamos ver como está a movimentação, então, essa importante avenida, olha, uma terça-feira mesmo de carnaval, viu gente, o trânsito aí, olha, nesse horário já era para estar assim, olha, recheado, mas está bem tranquilo e voltamos daqui a pouquinho então, espero por você.